Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o Adair para falar de inox com vocês mais uma vez, aqui na Treinar Sempre. Hoje eu vou falar de um ensaio de corrosão preferencial em cordão de solda, né, que é aplicado a tubos inoxidáveis com costura, o Decay Test. Vamos dar uma olhada então como é que é esse teste preferencial aí de corrosão. Bom, a primeira coisa importante então é que esse ensaio ele é um requisito suplementar, né, de algumas normas ASTM, como a 249 e a A312, e ele serve justamente, o objetivo dele é avaliar a resistência à corrosão do cordão de solda de um tubo com costura, né, em relação ao seu metal base. Então aqui é só para vocês terem uma ideia, né, antes do teste e depois do teste. O cordão de solda aqui ele fica imperceptível, mas ele está aqui. E a gente então vai avaliar qual foi a taxa de corrosão preferencial no cordão de solda em relação ao metal base, como a gente vai ver daqui a pouco, tá? Então o comportamento que der vai refletir as condições da microestrutura na região da solda, que é um reflexo da efetividade do tratamento térmico realizado no tubo. Então, a primeira coisa importante no teste é que a gente faz então uma medição, né, da espessura, tanto no metal base quanto no cordão de solda, né, tanto aqui onde está a seta aqui, quanto no cordão de solda. Eu vou fazer uma medição. Depois eu vou usar o aparato, que é uma solução de ácido hidroclorídrico a 20%. Vou pôr num Erlenmeyer, vou fazer todo o esquema lá com condensador Allen, né? Ele vai ficar em ebulição e eu vou mergulhar a amostra quando eu tiver esse ácido em ebulição. E depois a duração do ataque, ela é o tempo suficiente para que o metal base seja corroído entre 40% e 60%. Então eu vou parando o teste, vou analisando quanto está corroendo o metal base, e quando estiver na faixa 40% e 60% eu paro o teste. Qual é o critério de avaliação então? Eu vou ter a taxa de corrosão, que é a relação entre a média da leitura antes do teste e depois do teste, tanto na solda quanto no metal base, tá? Então se o resultado for, por exemplo, 1,15, indica que a taxa de corrosão no cordão de solda é 15% maior que aquela no metal base. Esse valor, por exemplo, seria satisfatório, né? Porque pressupõe um tratamento térmico realizado adequadamente e a resistência à corrosão da solda está boa em relação ao metal base. Esse R ele pode ser determinado em comum acordo, né? No entanto, a norma dá como parâmetro básico sugestivo o valor de 1,25, ou seja, se a corrosão na solda for até 25% do metal base, a gente considera satisfatório, tá? Aqui umas fotos, né, dele, nesse caso está satisfatório, nesse caso está insatisfatório, vejam que até chegou a furar a solda, né? E tem casos que a gente mal percebe que existe solda e metal base, sinal que o tubo está com uma estrutura muito homogênea. Mas a sugestão da norma é que até 25% de corrosão a mais no cordão de solda, o produto está aprovado, né? Tá bom. Gente, obrigado. Continuem sempre com a gente aqui. A gente vai voltar logo com mais informação. Um abraço.